Olá, te dou boas-vindas à nossa sexta aula do fantástico mundo da robótica. Hoje eu gostaria de te mostrar um pouco mais dessa ciência e do fantástico mundo que ela abrange. Vem comigo? Nessa aula, vamos apresentar o surgimento da terceira revolução industrial. Quais foram seus motivadores? Qual foi o seu surgimento? Quais fatores colaboraram para seu crescimento e como ela impactou na sociedade da época e na sociedade de hoje em dia? A terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica e informacional, representa a robotização do sistema de produção. Finalmente, pessoal, a gente vai tratar de maneira mais implícita a robótica no meio de produção, que é um dos meios de produção, né? Um dos meios em que a gente vê a robótica de maneira mais presente na nossa sociedade. A terceira revolução industrial corresponde ao período pós-Segunda Guerra Mundial, em que o aprimoramento dos novos avanços no campo tecnológico passaram a abranger o campo da ciência, integrando essas novas invenções e desenvolvimentos científicos dentro do meio produtivo. Essa fase da Revolução Industrial, como eu já citei anteriormente, é também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional. Quando e como aconteceu a terceira Revolução Industrial? Você pode estar se perguntando. Bom, eu já te dou essa resposta. A terceira Revolução Industrial ocorreu em meados do século XX, a partir da década ali de 1950, e nesse momento, diversos campos do conhecimento começaram a sofrer mudanças drásticas, em consequência do avanço tecnológico vivido nesse período e jamais visto anteriormente. As indústrias que desenvolveram alta tecnologia começaram a se sobressair em relação às indústrias que se destacavam nas fases anteriores da Revolução Industrial, no caso aí, a nossa segunda Revolução Industrial, como a metalurgia, a siderúrgica, a indústria automobilística e a indústria telecomunicacional. Ok? Assumiram posição de destaque nesse momento a genética, a informática, a telecomunicação, a eletrônica e, é claro, mais importante de tudo, a robótica. Os estudos desenvolvidos nessas áreas acabaram modificando todo o nosso sistema produtivo, visto que o objetivo era produzir mais em menos tempo. Novamente, né, a gente tem essa busca aí pela maior produção no menor tempo, né? Empregando, pessoal, para isso, tecnologias avançadas e qualificação de mão de obra que assumiu a liderança em todas as etapas da produção, comercialização e gestão de empresas envolvidas na fabricação, além do comércio de bens produzidos. Além dessas novas invenções, muitas invenções que foram criadas para servir na Segunda Guerra Mundial sofreram o aprimoramento e a adaptação para implementação no cotidiano das pessoas. Tudo isso associado ao processo produtivo, máquinas mais eficientes, instrumentos mais precisos e a introdução de robôs que alteraram o modo de organização da indústria, possibilitando o aumento da produção e dos possíveis lucros e diminuindo os gastos com mão de obra, bem como diminuindo o tempo que levaria para a fabricação do produto e aumentando a qualidade de vida dentro das indústrias, melhorando a saúde e a segurança dos funcionários. Além do desenvolvimento alcançado no setor industrial, aliado ao desenvolvimento no campo científico, a terceira revolução industrial mudou também as relações sociais e as relações entre o homem e o meio. As novas tecnologias desenvolvidas nessa fase possibilitaram que as informações fossem transmitidas cada vez mais rápido e estimularam a interação entre as pessoas no mundo todo, que é a nossa revolução técnico-científica em parceria aí, né, com o conceito da internet das coisas, que a gente vai ver mais pra frente aqui agora. O tempo e a distância reduziram-se ao passo que o conhecimento se desenvolveu. As pessoas passaram a estar conectadas de maneira instantânea, que é o meio que a gente tem hoje, como o WhatsApp, o Instagram. Pessoal, com um clique hoje a gente tem acesso a informações do mundo todo. E essa revolução industrial foi o que possibilitou isso, juntamente com a robótica, juntamente com a automação e a computação.
Esse rompimento, pessoal, de barreiras físicas e temporais conectou culturas, tradições, línguas e história e ficou conhecido como globalização. Ok, beleza. A gente já entendeu agora o conceito, né, de terceira revolução industrial, o que é, por que ela surgiu, como ela surgiu, mas quais que foram as consequências que essa nova evolução no meio industrial de produção e robótico, claro, trouxe para nós como sociedade. Bom, muitas foram as consequências da terceira revolução industrial e elas puderam ser notadas no campo da ciência, da espacialização e do desenvolvimento das indústrias, na economia e nas relações sociais. Tudo isso a gente já citou, né? Que é a questão da globalização, da internet das coisas, do desenvolvimento da tecnologia dentro das indústrias, da mecanização, da robotização, o aumento da segurança, tudo isso está conectado de certa forma, certo? O campo da genética também, pessoal, é uma das evoluções mais significativas dentro da terceira revolução industrial, que foram alcançadas aí, né? Para entender as consequências desse movimento, dessa revolução, dessa evolução, é preciso a gente primeiramente ter uma ideia do que foi criado ao longo da terceira revolução industrial. A alta tecnologia possibilitou a criação de novos computadores e softwares associados ao desenvolvimento da internet. Só para contextualizar aí, quem não sabe o que é software. Software nada mais é do que um aplicativo ou um programa de computador. O Word é um software, o iFood aí é um software também, isso é uma composição, né, de sistemas aí de computador, né? Então todos esses conceitos novos aí que surgiram com essa revolução industrial impactaram aí, né, e foram materiais que foram produzidos durante essa revolução industrial. Ao longo dos anos, a partir do ano em que a terceira revolução industrial deu seu início, né, em que a gente marca essa terceira revolução industrial, a gente teve também o surgimento de computadores pessoais cada vez menores e mais compactos, mais leves e mais eficientes. Surgiram também os chips e diversos outros produtos eletrônicos. A gente tem exemplo aí, pessoal, para vocês terem uma noção, né, da quantidade de disquetes que a gente precisava para guardar um documento de 120 megas, né? E que hoje a gente tem um cartãozinho, um pedaço de plástico praticamente desse tamanho que consegue guardar quase 1000 vezes a mesma quantidade. É impressionante, né? Como a evolução mostra que as coisas vão diminuindo e aumentando a sua eficácia, né? É um dos pontos assim mais relevantes, na minha opinião pessoal, né, da terceira revolução industrial. Uma coisa bem interessante de se ressaltar. Outra coisa que a gente tem também, pessoal, na terceira revolução industrial é a utilização de novos meios de energia. Passou a ser utilizada a energia atômica na criação aí de foguetes de longo alcance para exploração espacial. Os satélites também passaram a ser utilizados. Houve aí o aprimoramento dos telefones, que nem da telefonia móvel, que são celulares que nós temos hoje em dia, né? Muito desenvolvidos, né? Tecnologia bastante significativa se a gente for comparar com os que foram desenvolvidos alguns anos atrás, né? Sem falar que o tempo, né, entre um e outro assim, é bem pequeno, né? Quanto mais vai passando, quanto mais a tecnologia vai evoluindo, mais as coisas vão melhorando num tempo menor, né? Houve também, pessoal, o aprimoramento do campo da medicina, né? Essa também sofreu a aplicação de novas tecnologias nela, né? Que é a questão da biotecnologia também. A genética também se transformou muito, foram desenvolvidos novos medicamentos, novas formas de prevenção de doenças e novos tratamentos. E tudo isso, pessoal, de uma maneira geral, serve para melhorar a qualidade de vida das pessoas num tempo muito mais significativo, né? A terceira revolução industrial também foi responsável pelo aumento de multinacionais, do crescimento acelerado de economias e consolidou o capitalismo financeiro enquanto passou a determinar as estratégias que permeiam o mercado de finanças. As indústrias dispersaram-se pelo mundo, instalando em países periféricos em virtude das vantagens econômicas oferecidas, que é a globalização, né, que a gente citou anteriormente. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo que a gente está trazendo. Finalizamos aí a questão das revoluções industriais. A gente viu como é que elas impactaram na nossa sociedade hoje, como é que elas trouxeram a robótica para os nossos meios de produção, para nossas casas e para a nossa vida. Pessoal, eu aguardo vocês na nossa próxima aula, em que a gente vai falar quais os próximos passos da humanidade e a indústria 4.0.
Eu espero você na nossa próxima aula. Tchau!